Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta. Vamos avançar mais um pouquinho no estudo dos livros do Antigo Testamento, para a gente poder dar sequência aí na nossa meta, no nosso propósito. Nós iniciamos em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, no último encontro, nós demos aí um certo arremate no livro dos Juízes, um trecho da história, como nós conversamos, que trata do período após a ocupação da terra prometida, distribuição das terras, e na medida em que o povo começa a sentir inveja dos povos dos arredores, que tinham o seu rei, e aí começa toda uma história pela busca da monarquia. E o que nós vimos foi o seguinte, que nesse período o que vai acontecer é que cada uma das tribos, num determinado momento, vai agir com infidelidade para com Deus. Aquilo tudo que foi falado no Pentateuco, não se misturar com povos estranhos, não adorar outros deuses, tudo aquilo acabou acontecendo. E a gente viu que o livro dos Juízes, ele propõe um esqueleto nessa sequência. O povo peca, faz o mal aos olhos de Deus, Deus envia uma punição, normalmente uma dominação estrangeira, o povo se arrepende, Deus, na sua misericórdia, dá àquela tribo um juiz, um interventor, um administrador, para levantar novamente, para resgatar aquela porção do povo de Deus. E assim é o livro, são 12 tribos, 12 juízes, juízes menores, com historiazinhas breves, e juízes maiores, com histórias mais detalhadas. Período de 250 anos, mais ou menos, começa ali por volta do ano 1250 e vai até aproximadamente o ano 1000 a.C., com a implantação da monarquia. No final do livro, vocês vão encontrar, a partir do capítulo 17, um apêndice, alguns capítulos, e esses capítulos, eles são impactantes, porque eles trazem pelo menos duas histórias, que nós podemos dizer até macabra, histórias assim, que mostram realmente a que ponto chegou o povo de Deus. Infelizmente o tempo não nos permite para entrar na narrativa dessas duas histórias, vocês busquem lá essa leitura, mas dentro desses capítulos o que é importante observar é que, assim, sutilmente ou até mesmo muito acirradamente, começa a demonstrar que surge uma propaganda, vamos dizer assim, um movimento pró-monarquia, ou seja, começa a surgir no meio do povo uma demonstração, um interesse, assim, é muito elevado para a implantação da monarquia. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Depois nós vamos ver isso no livro de Samuel. Então, vocês vão observar o seguinte, que pelo menos bem destacado, em 3 versículos, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1, capítulo 21, versículo 25, nós vamos encontrar um trecho que se inicia sempre assim. Naquele tempo, como não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Então isso fica evidente, ou seja, queremos um rei. Está nessa bagunça, está desse jeito que está, porque nós não temos rei. Nós estamos sendo governados pelo chefe da tribo, pelo líder de cada segmento do povo. Queremos um rei, queremos a monarquia. Isso vai se estabelecer no livro de Samuel. Então, essa propaganda, queremos o rei, vai se concretizar quando se inicia o regime monárquico do povo de Israel, principalmente encabeçado pelos 3 principais reis do povo de Israel. Saul, primeiro rei, Davi
e Salomão, né? SDS, né? Saul, Davi e Salomão. E nós vamos observar que toda a resistência de Samuel em oferecer um rei para o povo, né? Samuel, o grande profeta do Antigo Testamento, vai se manifestar porque Saul, no momento em que ele é ungido como rei, uma semana depois, ele já tinha desagradado a Deus no máximo, né, da irritação, a ponto de Deus já dizer para ele: você continua rei só de nome, mas eu já tenho um substituto para colocar no seu lugar. Isso a gente vai ver no livro de Samuel. Então, agora, para a gente arrematar o livro dos Juízes, eu quero que vocês, né, vejam isso aí. Capítulos 17 até o final, o apêndice, as duas histórias, né, impactante, e a propaganda pró-monarquia. Naquele tempo, não tinha rei, a bagunça estava estabelecida. Isso, né, está ali bem destacado, né, com todos os caracteres. Tá bom? Então, sendo assim, dou por encerrado esse trecho que fala do livro dos Juízes, desses 250 anos, e a gente vai falar de Ruth. Ruth, vamos lá. Ruth é uma história maravilhosa, né? Quatro capítulos, né? São 2 páginas da Bíblia. Então, vocês, né, poderão ler isso, né, no final da noite de um domingo. Então, essa história, ela não está propriamente, cronologicamente alinhada com o que a gente está vendo até agora. Parece que o autor não se preocupou em definir exatamente o tempo em que a história de Ruth aconteceu. Mas foi no tempo dos juízes, foi nesse período de tempo. E qual é a finalidade, qual é aquilo que nós já estudamos, né? Texto, contexto e pretexto. O texto é a narrativa do livro, o contexto, a circunstância histórica, e o pretexto, né? O que Deus pretendia com essa narrativa. Então, veja bem, o objetivo é simplesmente, né, como vai iniciar o período da monarquia, é trazer para nós a genealogia do grande rei Davi, né? Davi é o rei por excelência. Salomão teve as suas características, né, de inteligência, sabedoria, né? Saul teve as suas características negativas, né, pela desobediência, e Davi é o rei, né? É o rei agradável aos olhos de Deus, ao qual Deus vai dar, né, a promessa de que o Messias nasceria da sua descendência, certo? Então, essa história aconteceu no tempo dos juízes, não se sabe quem é o autor, né? O autor sagrado, né, motivou alguém para escrever, e não se sabe também a data exata, conforme eu falei agora há pouco, né? A colocação do livro de Ruth, ela ganha crédito, que ela está, né, dentro do contexto, porque ele diz assim, logo na abertura, né, no capítulo 1, versículo 1, no tempo em que governavam os juízes, aconteceu assim, 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 assim. Uma história bonita, né, muito compacta, né, mas muito abrangente. Então, nós podemos, assim, para efeito de ser bem breve, ser bem rápido na apresentação desse livro, dividir 4 cenas, né? A primeira cena mostra que na cidade de Belém, na terra, né, de Israel, uma família, né, o marido Elimeleque, tá, a mulher Noemi, tá, e tinham 2 filhos, Mahlon e Quelion. Tá? Então, aquelas 4 pessoas, o casal e os 2 filhos, por causa de uma situação de miséria em Belém, eles migraram para a região de Moabe, né? Moabe é aquele território onde o povo de Deus ficou acampado durante vários anos até atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Aquilo que nós já falamos, as estepes de Moabe, né? As planícies de Moabe. E foram então para esse território estrangeiro. Então vocês já sabem,
povo estrangeiro é um povo pagão, um território pagão, um território, né, que não é visto com bons olhos. E lá, os dois filhos, Mahlon e Quelion, se casaram com mulheres estrangeiras, mulheres moabitas. Então tá aqui, né? Mahlon se casou com Ruth, que significa amiga, e Quelion casou com Orfa, ou Orpa, tem Bíblia que traz Orpa, né? Que volta às costas. Né? E já a gente vai saber por que esse significado está certo. Então, após alguns anos, morreu o chefe da família, Elimeleque, morreu Mahlon, morreu Quelion. Morreram os 3 homens. Ficaram 3 viúvas. Vocês já sabem muito bem o que significa a viúva para o contexto sociocultural. A viúva, né, era um peso para a sociedade. Ela, né, não era vista com bons olhos, tratada com desleixo e tudo mais. Então, nessa circunstância, né, as 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth, a sogra, né, delas decidiu voltar para Belém, ficou sabendo que as condições de vida lá haviam melhorado, então ela vai voltar. Andaram um pouco e a sogra vai dizer, olha, eu não tenho mais nenhum filho para te dar, para casar com vocês, não tenho, né, já sou velha, não tenho condições de gerar um outro filho, eu aconselho que vocês voltem para suas famílias, né, voltem para suas casas. E nesse momento, Orfa, né, vira as costas e vai embora, né, porque aguentar a sogra também não é mole, né? E a questão da Ruth, né? A Ruth vai dizer para sua sogra essas palavrinhas aqui que fazem toda a diferença, que vai transformar aquela mulher estrangeira digna de ser colocada na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. Né? Ele coloca lá no meio, né, na sequência genealógica, a figura de Ruth. E ela vai dizer assim para sua sogra, aonde você for, eu irei. Aonde fores, eu irei. Aonde habitares, eu habitarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uma profissão de fé, uma profissão de adesão, de compromisso, de fraternidade, né? Que vai fazer a diferença, vai fazer com que Ruth, né, seja, pelos desígnios de Deus, inserida na genealogia, na árvore, né, do povo de Deus. Então, esse é o primeiro momento. Tá? Na segunda cena, Ruth tendo chegada em Belém com a sua sogra, em total miséria, porque elas não tinham trabalho, Ruth vai respigar. O que é respigar? Respigar era aquelas pessoas paupérrimas, né, que andavam atrás daqueles que faziam a colheita para pegar os grãos. Ele estava na época da colheita da cevada e do trigo, grãos minúsculos. E naquele campo enorme, aqueles grãozinhos, eles eram, né, recolhidos aí um a um para sobrevivência, né, para sobreviver. Ruth, né, sem querer, ela vai para um campo que pertence a um certo Boaz, que na verdade, né, rico e poderoso, parente de Elimeleque. E aí então, aquela história que nós já estudamos da lei do levirato, que quando a mulher, né, quando o marido morria e não deixava posteridade, não deixava filho, o irmão do falecido, né, se unia sexualmente à viúva, gerava um filho que seria do morto. Né? A lei do cunhado, né? A lei do levirato. Vocês lembram disso? Então, e essa lei do levirato, ela se estende também pelos parentes próximos. Tá certo? Então, com isso, ela, sem saber, ela foi parar perto daquele que tinha o direito de tomar a viúva, né? Tomar as suas propriedades para manter o nome do seu parente falecido. Né? Pode subir. E aí então, né? Aqui vocês têm aí na apostila essa definição, né, da lei do cunhado, né? Levir significa cunhado. Se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não se casará com um estrangeiro. Está tudo aí, tá
certo? E na terceira cena apresenta Noemi, né, a sogra, orientando Ruth, que não conhecia bem as leis judaicas, para que ela, né, fosse direcionada para se unir com Boaz, que tinha o direito do resgate. Mas Boaz, muito honesto, ele lembra que existia um parente acima dele que tinha o direito de resgate das propriedades e das viúvas. Mas esse parente, na última cena, ele demonstra que ele não tem interesse. Por quê? Porque isso ia mexer no patrimônio dele. Porque na medida em que ele se unisse com Ruth, tá, ele teria que dar parte da sua propriedade para ela. E, egoísta, ele não quis. Boaz, né, se declara então interessado, tá, manifesta o seu desejo de se casar com Ruth e, por isso, então, a finalidade do livro é transmitir uma história edificante, uma história legal, né, sobre as origens da família de Davi, como eu disse no início do encontro, né, Davi, o rei por excelência, que teve, então, entre os seus antepassados, uma moabita. Tá? Então, se vocês pegarem a Bíblia, né, no último capítulo do livro da Ruth, no 4º capítulo, ele vai dizer a genealogia. Começa lá na junção de Judá e Tamar. Né? Judá e Tamar. Tamar teve 2 filhos, Farés e Zara. E aí, então, no livro de Ruth, ele fala, né? Farés gerou tal. Gerou Boaz. Boaz com Ruth gerou Obed. Obed gerou Isaí, que é o mesmo que Jessé, que é o pai de Davi. Então, resumidamente, para encerrar, Isaí ou Jessé são a mesma pessoa, pai de Davi, do rei Davi. Isaí é o pai, Obed, né, é o avô e Boaz é o bisavô. Então, Davi, nada mais, nada menos, é bisneto de Ruth, bisneto de Boaz, devidamente incluído dentro daquilo que a gente fala, né, a universalidade da salvação. Então, livrinho rápido, né? Por isso que eu estou aí batendo, né, marteladinha curta aí, para deixar que vocês olhem a apostila, olhem o livro, né, façam aí a sua compreensão. Se tiver alguma dificuldade, procura a gente, porque no próxima oportunidade, né, nós estamos aí sem data definida, e a gente chega com o conteúdo dos 2 livros de Samuel, ou seja, a implantação da monarquia. Se o livro de Juízes fazia a propaganda, nós já estamos dando um spoiler aí, que a propaganda foi positiva, né, e a monarquia se estabeleceu. E ao se estabelecer a monarquia, a desordem, né, é total. Se quando não tinha rei era bagunça, com o rei a bagunça é multiplicada. Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.